Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. O que é que deixa você mais preocupado na sua vida? Aquelas coisas que acabam tirando o seu sono, preocupando você de uma forma que você às vezes desconecta do aqui e agora. Nós estamos começando, mais uma vez, o nosso programa Consciência e Transformação. Olá a todos que nos assistem mais uma vez aqui pelo canal da TV Nova Luz, no YouTube, no nosso programa Consciência e Transformação. Então, um programa que nós levamos ao ar toda sexta-feira, ao vivo, de 11 ao meio-dia, e que depois fica não só no TV do canal Nova Luz, da TV Nova Luz, mas também no canal Milton Menezes do YouTube. Então, todos os programas ao vivo, depois eles são gravados e eles ficam disponíveis para você que queira ouvir de novo, indicar para um amigo, aumentando essa rede de reflexão e de comentários, enfim, de pensamentos sobre esses temas que a gente procura trazer no nosso programa. A proposta do programa Consciência e Transformação é poder abordar os temas que fazem, que tangenciam a questão do comportamento diário, a psicologia, a dimensão espiritual, vida passada, enfim, procurando olhar para esses comportamentos sobre uma outra perspectiva, uma outra visão de homem. Então, por isso que nós, nesse formato que nós mudamos o programa, ele é feito basicamente com a sua participação. Eu apresento e provoco um tema, que vai ser o tema daquele dia, e você então, em cima desse tema, você vai mandando a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, para que eu possa então estar ampliando as reflexões, exemplificando, explicando eventualmente alguma coisa, para que a gente possa ampliar a nossa reflexão, não só sobre o entendimento dessas questões do comportamento, mas principalmente, quando esses temas representam um desafio, quais são os instrumentos, os recursos no dia a dia para que a gente possa atravessar, superar essas dificuldades, esses desafios na nossa vida. Então, eu conto com você está aí no YouTube, quem está ao vivo, nos assistindo ao vivo, é só entrar no chat ao lado e mandar a sua pergunta. Eu tenho aqui na minha tela as suas participações e com isso eu posso ir selecionando e poder respondendo, atendendo a todas as perguntas. Mesmo aqueles que de alguma forma a gente não consiga responder, eu fico sempre com o registro desses comentários e quando a gente grava um programa, quando a gente faz um programa específico de respostas, a gente pode então responder a todos vocês. Aqueles que querem enviar algum tipo de mensagem mais pessoal, particular, pode entrar no Facebook, Milton Menezes, e mandar a sua mensagem. A gente sempre tem a possibilidade de estar respondendo ou atendendo alguma coisa mais específica. E hoje, então, o tema que nós colocamos como provocação é a preocupação. A questão é, o que é que preocupa você na sua vida? Como é que você lida com esses temas que preocupam você? Que tomam, muitas vezes, o seu pensamento, a sua tranquilidade, de forma que a gente fica, às vezes, com aquele tipo de assunto, aquele tema, aquele problema na nossa mente, mantendo ocupada a nossa mente, a nossa consciência com aquele tema. Quais são as repercussões que normalmente tem na sua vida quando você fica exageradamente ou desproporcionalmente preocupado com um determinado tema ou com um problema? Mande o seu comentário que a gente vai começar a responder. Já estou vendo que nós temos alguns comentários, algumas perguntas, e nós vamos então ampliando esse nosso bate-papo, essa nossa troca com esse tema da preocupação. Eu queria começar falando um pouco sobre a questão da preocupação. Antes de começar, já também trazendo uma colocação que é muito comum, é muito feita, inclusive por muitos profissionais da área da psicologia, e que a gente tem que ter algum cuidado quando a gente fala sobre a preocupação. Normalmente, há uma abordagem tradicional vamos dizer, da inadequação de nós ficarmos preocupados, porque é uma pré-ocupação. Ou seja, nós ficamos previamente ocupados com alguma coisa e devemos então deixar para nos ocupar efetivamente quando estivermos diante daquela situação, daquele problema. Mas será que é assim? Será que nós podemos e devemos até não nos preocuparmos? Eu vejo que tem aqui já uma participação sobre, inclusive, uma preocupação sobre a falta de preocupação. Ou seja, não é simplesmente, me parece que esse é um cuidado importante, uma questão da gente não se ocupar de uma coisa que ainda está por vir. Mas é a intensidade e o nível de envolvimento que nós nos deixamos levar por essa situação, por esse problema.
Eu acho que aí é que a preocupação pode se transformar um problema na nossa vida. Mas vamos lá começar aqui respondendo as perguntas e as colocações, e eu vou ter chance de avançar um pouco nessa reflexão sobre a preocupação. A todos que estão mandando bom dia também a todos, é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês toda sexta-feira, tem sido motivo de muita alegria para mim, esse momento de sexta-feira, estando com vocês aqui. Virgínia Barreto, bom dia. O que me preocupa é a falta de preocupação, levando-me a certa estagnação. Virgínia, esse é um aspecto que é importante você ver. O que preocupa é a falta de preocupação. Por quê? Muitas vezes, como eu estava começando a falar agora no início do programa, a questão não é que a gente não deva se preocupar. Parece, e eu tenho observado isso na minha experiência profissional, nesses quase 30 anos de prática clínica, que o maior problema, ou a preocupação se transforma num problema, quando nós ficamos tão envolvidos com aquela preocupação, ou seja, ficamos tão envolvidos com aquele problema que está para acontecer, a situação que passa, por exemplo, um familiar, alguém distante, o país, ou seja, nós nos ocupamos de algo que está tão distante, ou no tempo ou no espaço, daquilo que nós estamos vivendo, que nós perdemos, então, a possibilidade, de fato, de fazer, inclusive, alguma coisa para a solução daquele problema. Ou nos conscientizarmos de quais são realmente as nossas reais possibilidades de solução, de enfrentamento, ou aquilo que realmente a gente não tem o que fazer, da aceitação. É por isso que, então, você, quando coloca, e muito propriamente, muito adequadamente, é quando a gente também tem um excesso de despreocupação, isso também pode levar à estagnação. Por que estagnação? Por que então, quando a Virgínia coloca a estagnação, nós podemos pensar nessa questão do efeito da despreocupação? É porque quando eu também não me ocupo das coisas que estão por vir, ou seja, não me ocupo, ou não passo a pensar nas situações que tem que enfrentar, nos desafios que alguém próximo passa e que de repente me mobiliza emocionalmente, no meu futuro, na minha saúde, na economia do país. Se eu também não me preocupo com isso, se eu não me ocupo em algum momento disso, eu acabo então não conseguindo identificar o que eu preciso fazer na minha vida para, por exemplo, solucionar um problema ali na frente. Vamos dar um exemplo simples. Eu tenho, então, sou um estudante, ensino médio, e tenho que fazer a prova do Enem agora em novembro. E aí, então, eu passo a não me preocupar, ou seja, não me ocupar do momento da prova. A partir do momento que eu não me preocupo, ou seja, não me ocupo com o que vai acontecer na prova em novembro, eu posso simplesmente dormir até mais tarde, posso ficar jogando videogame, porque não estou ocupado ou preocupado com aquele evento. Na medida que eu me preocupo que em novembro eu vou ter uma prova e que tem uma série de recursos, de providências, eu então com essa preocupação, eu volto para o presente e vou começar então a organizar o meu dia, a estudar, a ver quais são as matérias que eu preciso de repente me dedicar mais. Vou estabelecer uma estratégia de estudo em relação àquilo que eu já sei, aquilo que eu não sei ainda, se eu vou abandonar o que eu não sei, vou ficar só no que eu sei. Vejam que então essa ação, ela rompe essa estagnação, porque ao me preocupar e colocar então um nível de foco aonde eu quero chegar, ou no problema que eu vou ter que enfrentar, me leva a uma ação produtiva no aqui e agora, procurando viabilizar o enfrentamento dessa solução. É por isso então que quando a Virgínia fala da falta de preocupação, ela de fato pode levar a uma estagnação. Então, se por um lado nós temos um aspecto negativo num excessivo preocupar-se, ou seja, numa excessiva preocupação, também temos na contrapartida um efeito negativo que é a total despreocupação. Então, a questão então não é se a gente está preocupado com alguma coisa que ainda está por vir, ou alguma coisa que não depende só da gente, ou que passa por alguém próximo de nós, um familiar, uma situação no trabalho ou no país. A questão é quando a gente se preocupa com isso, mas na medida que não deixa que isso roube a ação que nós devemos fazer no presente. Ou para buscar os recursos que nós precisamos para aquele enfrentamento, para a solução daquela solução, para a solução daquele problema, ou então reconhecendo a nossa impotência ou da necessidade de aceitar que existem coisas que nós talvez vamos vir a passar e que não sabemos exatamente se temos ou não recursos, se temos até condição de influir naquela situação.
Então, mas veja que a preocupação ela é importante como um planejamento, como uma tomada de consciência e ações no presente. Eu diria a vocês que talvez na minha observação, o maior problema da preocupação é porque ela rouba a nossa situação de estar presente no aqui e agora. Quando então eu fico preocupado ou por uma coisa que ainda está por vir no tempo, ou por alguma coisa que não depende diretamente nesse momento de mim, ou passa-se com uma outra pessoa, eu deixo de estar no aqui e agora. E aí, deixando de estar no aqui e agora, eu não consigo identificar o que de fato posso fazer. Eu passo a viver o futuro. É por isso, e aí vamos fazer um link já com algumas coisas que a gente já tem falado aqui, é por isso que uma pessoa que fica excessivamente preocupada, ela pode e tende a desenvolver um quadro de ansiedade. Se vocês lembrarem no programa de ansiedade, que nós tivemos, que está gravado aí no canal TV Nova Luz e no Milton Menezes, quando nós falamos sobre ansiedade, a ansiedade é sempre antecipatória. Então, um quadro grave de preocupação, ele pode se transformar num tal tipo de problema que desenvolve um quadro de ansiedade. Então, respondendo novamente, voltando à pergunta à questão da Virgínia, de fato, se eu tenho então, ao invés de uma alta preocupação, uma excessiva despreocupação, isso pode me levar a uma estagnação, a uma passividade. Então, estar despreocupado no sentido, vamos dizer, saudável, é ter um nível razoável de preocupação e não de uma total despreocupação. Acho que é importante essa diferenciação para a gente poder perceber que, para alguns de nós, é difícil não estar preocupado com alguma coisa. Mas se eu começo a perceber que estou excessivamente envolvido com esse motivo, essa situação que me ocupa agora, isso pode ser, de fato, um problema. Vamos avançando aqui para a gente poder ampliando essa nossa reflexão sobre esse tema. Não fiquem preocupados. Nós vamos, então, até o final do programa, avançar e explorar bastante esse tema. Liliane Santos, bom dia também, bom dia a todos, bom dia a você, Liliane. Minha maior preocupação é a família, pois passam por problemas difíceis e todos estão meio desconectados uns dos outros. Tento fazer algo por eles, mas é difícil. Abraços, a Liliane de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Um abraço a todos do Rio Grande do Sul, né? Enfim, que nós temos aqui participações do Brasil todo, isso é sempre muito bom para a gente ver que a gente alcança, então, muitas pessoas pelo Brasil. Então, Liliane, que traz uma questão importante, que atinge praticamente todos nós, é a questão não só da preocupação da família, mas muitos com a preocupação da família, exatamente por conta dessa questão que a Liliane traz, ou seja, nós podemos observar que tem alguma coisa nos relacionamentos familiares, vamos colocar como exemplo a família, mas que pode ser extrapolada para qualquer tipo de relacionamento ou de relação interpessoal. Nós temos então um problema na família, identificamos as questões que dificultam esse relacionamento na família, percebemos isso, ou que as pessoas estão desconectadas, ou têm conflitos, ou então, enfim, tem diferenças graves. Nós tentamos fazer alguma coisa, mas não conseguimos. Por quê? Porque não depende só de nós. Então, uma coisa é nós estarmos preocupados com isso, porque percebemos e nos preocupamos, porque antecipamos a manutenção da discórdia, do desequilíbrio, dos conflitos, das desavenças. Ou então, isso na questão do tempo, né? Ou seja, antecipamos que, de alguma forma, isso vai resultar num agravamento das relações. Ou então, essa preocupação com alguma coisa que não está na nossa mão. Estamos ocupados e tensos e fixados, focados numa solução que não passa exclusivamente pelas nossas mãos, pelo nosso poder. Isso, então, faz com que, se a gente fique e não reconheça, ao ficar preocupado com uma situação familiar, perceber que, sendo, então, membro dessa família, nós podemos fazer, sim, alguma coisa, mas não necessariamente o suficiente para a solução, nós não conseguimos fazer exatamente o que nós podemos fazer. Porque, veja bem, se eu fico preocupado numa desavença entre dois irmãos, e eu, então, fico preocupado como é que eles não se entendem, eu deixo de poder observar, a partir dessa constatação, o que eu posso, de fato, até onde eu posso ir para ou na direção de uma possível solução. Mas, efetivamente, depende dos dois, basicamente. Então, quando a gente reconhece essa nossa impotência ou a limitação que nós temos num problema que não está totalmente na nossa responsabilidade, nós conseguimos ter mais lucidez, inclusive, para sermos efetivos. Porque senão a gente continua lá tentando, imaginando o que eles têm que fazer, às vezes tentando fazer um mudar e o outro mudar,
e percebemos que muitas vezes as pessoas estão refratárias a isso, enfim. Como nós estamos num sistema familiar, quando a gente se preocupa com isso, mas volta para a nossa consciência e vemos o que efetivamente a gente pode fazer, isso nos torna muito mais efetivos e nós, ao invés de mantermos a preocupação e manter o problema, nós passamos a fazer parte da solução, mesmo que não diretamente, porque a gente começa a mudar o ambiente, a gente começa a mudar energeticamente as relações no campo em que aquela família transita, ou, por exemplo, no campo do trabalho. Então, veja que, mais uma vez, esse talvez seja o ponto central da minha abordagem sobre preocupação, é de nós não estarmos no presente, no aqui e agora, não estarmos conscientes do que realmente nós temos condição de fazer agora. Então, a preocupação com a questão da família, que extrapola, inclusive, a nossa responsabilidade, a nossa possibilidade de atuação, ela é importante para a gente poder voltar e falar assim, bom, então o que eu, de fato, posso fazer para minimizar ou até poder superar, ajudar a solucionar esse problema. Quando a gente faz isso, primeiro nós nos tornamos mais equilibrados, mais serenos para lidar com aquele problema. Porque senão a gente acaba ficando mobilizado pelo problema, pela situação, nesse caso com a família, ou então às vezes com alguma coisa que está por vir. Então, volto a dizer, a preocupação com isso ela é válida no primeiro momento, desde que depois nós retornemos à nossa consciência para saber, ok, o que eu posso efetivamente fazer? Qual é o caminho, quais são as coisas que eu posso tentar para poder modificar esse problema na família? Reconhecendo que muitas vezes nós vamos esbarrar numa limitação. Essa limitação ela acaba sendo uma imposição natural porque não está na nossa mão. E aí, se essa preocupação excessiva com o outro, seja na família ou em qualquer outro relacionamento, ela passa a ser exagerada, desproporcional, isso pode estar representando uma identificação nossa com o poder que nós gostaríamos de ter. É o que eu costumo falar e abordar sobre o tema da prepotência. Né? Prepotência, normalmente as pessoas têm uma visão equivocada da prepotência, porque prepotência não é arrogância. A arrogância é uma forma extrema de prepotência. A prepotência é o poder que eu gostaria de ter. Então, mas não tenho. Então, quando eu gostaria de ter um poder de resolver aquele problema, eu sofro porque eu queria resolver aquele problema. E isso faz com que eu fique ocupado de uma coisa que, na verdade, não está nas minhas mãos, não está na minha capacidade, na minha possibilidade de solução. Mas se eu acho que sim, eu fico, então, fixado nessa preocupação. Então vamos observar, porque a nossa preocupação pode estar em cima de um desejo, e muitas vezes até compreensível, de que a gente visse uma situação solucionada, mas sem reconhecer qual é a nossa real possibilidade de interferir, de solucionar aquela situação. Muitas vezes, no máximo, nós temos a capacidade de influenciar, persuadir, favorecer que haja uma solução. E isso é importante, mas não necessariamente é uma garantia nossa em relação à solução. Muito bem, Renata, bom dia a todos. Ederson, bom dia também, Ederson. Graciela de Campinas. Preocupação. É uma preocupação com o futuro, diz a Graciela. Como manter o foco no dia presente, no momento de agora, para amenizar essa preocupação com diversos desafios da vida? Legal, né, Graciela, você ter trazido isso, porque vai completar aquilo que eu estava falando aqui, né? Normalmente, um dos grandes e talvez principais motivos de preocupação tem a ver com a questão do tempo mesmo. É uma antecipação com as coisas que nós vamos ter que enfrentar no futuro. Então, vejam, muitas vezes, eu diria que na minha experiência, quando isso se torna um problema, até, por exemplo, para ter dificuldade de colocar o foco no presente, é porque a gente tem algum tipo de medo, algum tipo de insegurança, né? Ou seja, a gente já falou também aqui sobre insegurança, quando a gente tem aquela sensação de temor, de não ter recursos suficientes para o enfrentamento de determinado desafio que nós sabemos que vamos enfrentar, que está estabelecido como um plano de sucesso ou de meta para o nosso futuro, seja profissional ou pessoal. Então, muitas vezes eu tenho observado que o que rouba a nossa capacidade de foco no presente é porque, ao ficar antecipando o futuro, nós ficamos tão presos a uma possibilidade de um desfecho muito negativo, de um sofrimento que possa vir daquele futuro, ou de um resultado não tão favorável, ou de garantir um resultado muito positivo, nós ficamos de tal forma presos a esse resultado, a esse futuro e as consequências dele, que não olhamos de cima para ver, peraí, o que então eu preciso fazer agora? Aí é a questão que você coloca do foco, para realmente eu poder, mesmo tendo essa visão do futuro, da meta, poder pensar no que eu vou fazer aqui, agora,
próximo, dentro daquilo que está ao meu alcance, para garantir ou procurar ver se eu consigo alcançar ou como fazer a melhor forma para alcançar aquela meta. Sabendo que, inclusive, muitas vezes essa meta vai ter que ser mudada ao longo do caminho. Algumas vezes nós estabelecemos uma meta que está, às vezes, completamente inadequada, está desalinhada com a nossa alma. Eu diria para vocês que um dos maiores problemas que eu tenho enfrentado junto a clientes com problemas desse tipo, quer dizer, os clientes enfrentando esse problema, é porque nós tendemos a estabelecer metas de sucesso profissional, principalmente nos processos de coaching que eu faço. Os clientes estabelecem metas tão ambiciosas, tão ousadas, ou às vezes tão desconectadas do propósito da sua alma, que elas então começam a ficar ansiosas porque não conseguem, ou então frustradas porque também não conseguem. Mas muitas vezes é porque estabeleceram uma meta e ficam presos a essa meta, esperando aquele momento onde vão se sentir satisfeitos, plenos de ter alcançado aquilo, mas, por exemplo, sem recursos de fato, sem tempo para fazer, ou então que aquilo, na verdade, por mais que atenda, sei lá, a realização financeira, de status profissional, vai ter um custo, às vezes emocional, familiar, muito alto. E aí as pessoas começam então a ter dificuldades porque não estão conscientes no aqui e agora, se tem que, por exemplo, rever essa meta. Isso não quer dizer abandonar os nossos sonhos, nossas metas diante das dificuldades, mas é poder estar no presente, reconhecer se vale a pena, se o preço a ser pago justifica o esforço para chegar àquela meta. Então, muitas vezes, essa condição de colocar foco é, inclusive, para avaliar se aqui e agora, aquele tipo de meta, aquele tipo de projeto, ele se justifica. Se naquele momento, o que a gente precisa angariar de recursos, de tranquilidade, até de tranquilidade, para poder identificar o melhor caminho para chegar lá. Porque às vezes a gente fica de tal forma preso a essa meta que isso rouba a nossa atenção. Um dos principais efeitos da excessiva preocupação, principalmente com o futuro, é afetar o sono e a nossa atenção. Como o nosso sistema psicológico de atenção e concentração, ele depende de um estado de estar presente, se eu fico então com uma parte da minha mente ocupada com o futuro, eu deixo de observar aquilo que realmente pode ser importante no presente. Vejo que muitas técnicas, e vocês provavelmente já têm algumas informações sobre isso, técnicas, por exemplo, de meditação, enfim, se baseiam muito normalmente na questão da respiração, por quê? Para estimular de uma forma muito natural aquilo que está acontecendo no momento presente o tempo todo. O quê? Respirar. E isso faz com que a gente se conecte com o corpo, que a gente de alguma forma assuma essa consciência e se desplugue dessas outras ocupações, dessas outras preocupações. Então, seja pela respiração ou por esse exercício, Graciela, a gente pode então começar a perceber se a gente está no futuro, começar a observar assim, o que realmente, mesmo pensando no futuro, o que eu começo a poder fazer agora. Porque não é só o que eu vou falar agora não é só uma palavra de efeito, romântica, enfim. Mas esse futuro que nós estamos planejando ou preocupados, ele está começando a ser feito agora. Então, se eu fico preocupado lá, com o desafio de lá, com o benefício de lá, com a satisfação de lá, eu perco a possibilidade de, por exemplo, ter a realização de começar a construir esse futuro agora. Do caminho e também, principalmente, de poder escolher e confirmar a cada momento se aquele é o caminho certo, se aquilo parece ainda fazer sentido para a minha alma. Porque em alguns momentos, num momento da vida, aquele objetivo faz todo sentido. Num outro, parece que a vida já nos convida a um outro projeto. E a gente às vezes fica fixado porque projetou isso quando era na adolescência, ou então porque combinou com alguém, está atendendo a expectativa dos pais, enfim. E a gente então fica fixado num projeto que já não diz respeito à nossa alma. Quando a gente está presente, a gente fica então com condição de perceber se aquilo então precisa ser revisto ou se faltam alguns recursos e como buscá-los para alcançar. É isso que faz com que a gente mantenha o foco. Quando a gente então visualiza o futuro, mas olha para o presente. É um exercício mesmo, não é uma mágica, é um exercício. É alcançar esse eu observador que faz assim, se eu quero chegar lá, o que eu estou fazendo aqui agora? E aí volto para aqui. Então, e volto para ver lá, mas volto para aqui. Então, e não ficar lá ou aqui, porque senão nós ficamos nessa fragmentação. Isso que normalmente favorece muito a manutenção desse foco em relação aos projetos de futuro e o que nós precisamos fazer para esse futuro. Obrigado a todos. Nós estamos aqui já chegando no nosso intervalo, falta um minutinho aqui. Eu vou deixar aqui, vou ver aqui já a participação novamente da Virgínia.
A preocupação poderia ser encarada como uma forma de fuga do agora? Virginia, sim. Às vezes, a preocupação é uma forma da gente anestesiar esse aqui e agora. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós temos várias participações, eu durante o intervalo vou passar aqui todas para poder filtrar aqui e a gente poder abordar outros assuntos, e nós voltamos já já com o nosso Consciência e Transformação. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais, ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Olá, nós estamos de volta no nosso programa Consciência e Transformação e no programa de hoje abordando o tema da preocupação. Temos então falado sobre os desafios da preocupação e a pergunta da provocação inicial do programa é: o que deixa você mais preocupado na sua vida? O que mais preocupa você? E eu estou respondendo aqui as questões que vocês têm enviado, eu continuo enviando, e eu quero aqui, porque nós temos várias participações, eu quero já rapidamente voltar aos comentários. Elizabeth Santos, bom dia, Elizabeth. O que me preocupa é a insegurança, principalmente com relação aos meus filhos. Fico desesperada quando eles estão sujeitos aos perigos, doenças incuráveis e qualquer outra coisa que não possa ajudar. E eu vou completar aqui com o Tennyson, da cidade do Panamá, que está participando conosco. Um abraço ao pessoal do Panamá. Tem hoje pessoas conhecidas aí. Em breve a gente vai estar no Panamá fazendo uma palestra. A gente já está combinando aí para talvez ainda esse ano estarmos no Panamá. Então, Tennyson, um abraço a todos, que também faz a mesma coisa. O que mais me preocupa é o que posso fazer pelo meu filho. Hoje, para que ele não tenha as mesmas preocupações que eu. Então, assim, a questão principalmente em relação aos filhos, ela tem aí um caráter um pouco diferenciado e especial, por conta, normalmente, de nós, como pais e responsáveis, nos sentirmos nessa responsabilidade um pouco, extrapolamos isso para uma excessiva superproteção, como se isso pudesse, então, ser uma expressão do nosso amor, do nosso cuidado. Ou seja, então, a nossa responsabilidade de cuidar dos filhos acaba fazendo com que a gente antecipe ou fique preocupado com situações que todos nós, na verdade, estamos passíveis de atravessar. Uma doença incurável, um problema emocional, um tipo de acidente, um tipo de situação perigosa. Então, hoje, não só nos grandes centros, mas grandes centros como o Rio de Janeiro, há um clima de insegurança em relação a isso, né? A possibilidade de ir e vir, de deslocamento, da violência. Então, essa antecipação é que faz com que a gente, então, exagere
num zelo e no cuidado, às vezes exagerando, né? Porque tem um cuidado que é necessário nesse sentido, de orientação, de buscar uma compreensão desse fenômeno que está acontecendo, da gente poder buscar comportamentos que combinem, né, a possibilidade de estarmos seguros, mas que a gente também não deixe de viver as coisas. Quando nós falamos de filhos, né, e muitos de nós passam por essa dificuldade, qual é esse limite entre aquilo que nós podemos fazer que efetivamente possa aumentar a segurança dos nossos filhos, mas que não roube a possibilidade deles crescerem com as experiências? Por quê? Porque todos nós passamos por essas situações onde nossos pais, na nossa infância e adolescência, ficaram preocupados quando a gente saía sozinho para ir a uma festa, para ir com um grupo de amigos, ou às vezes não avisava para onde ia. Claro que diferentemente das situações da situação cultural e social, mas eram proporcionais. E nós atravessamos essas experiências, aprendemos com isso. Então, é claro que existe um clima de insegurança que é real, não é uma ficção da nossa cabeça. Mas também, exagerar nessa preocupação de algo que possa acontecer e procurar ter uma ação que evita esse contato, também deixa, por exemplo, esses filhos despreparados para a vida de adulto. Então, olha que dilema, né? Então, o dilema é, apesar, e mesmo com esse medo, com esse temor em relação à insegurança, o que fazer de fato para que esse filho possa estar seguro e possa discernir, por exemplo, entre aquilo que é seguro e que não é seguro. Aquilo que, de repente, ele deve evitar, mesmo que seja prazeroso, em nome de uma segurança, não só por conta da nossa preocupação, mas pela própria segurança, integridade física, etc. Porque, como sempre, né, o jovem, a criança, ele não tem uma noção exata, ou ele se julga, então, às vezes, autossuficiente para atravessar e ultrapassar, lidar com uma situação de perigo, quando, na verdade, nós sabemos que, muitas vezes, essas situações são mais complexas. Mas, por outro lado, se ele não passa por isso, como todos nós passamos, como vai aprender com isso? Então, realmente é uma situação delicada e que não tem uma resposta de receita de bolo, infelizmente, mas que nos leva a essa ação que eu estava falando para vocês. Ou seja, uma coisa é se preocupar com a insegurança, que é um fato, e a outra é o que eu posso fazer para tornar o crescimento do meu filho, o processo de educação dele, o aprendizado dele da vida mais seguro. E aí, então, encontrar as ações, o diálogo, enfim, cada um vai ter a sua dificuldade. Mas quando eu fico excessivamente preocupado, por exemplo, com uma doença incurável, isso toma de tal forma a minha consciência que pode nublar algumas ações. Por exemplo, se eu tenho, então, um histórico familiar de doença incurável, a preocupação que isso pode ocorrer com meu filho pode me levar, então, hoje a fazer o quê? Procurar algum tipo de exame que possa confirmar ou não isso precocemente, garantir condições de saúde e de alimentação que possa evitar ou minimizar esses problemas. Isso são ações efetivas que têm vários benefícios e que também contempla essa possibilidade. Do que a gente ficar, nossa, mas e aí se tiver um câncer ou se tiver um problema? E aí a gente fica então já sofrendo por antecipação esse desfecho e não fazemos alguma coisa que objetivamente seja eficaz até para esse próprio problema. Então essa observação, esse deslocamento para o que eu chamo de um eu observador, que observa isso e vê as ações do presente, que fica então presente, é normalmente a grande saída. Eu vou aqui fazer um gancho com a outra pergunta que a Virgínia fez aqui na sequência, que é muito interessante. Poderia diferenciar preocupação de ansiedade? Virgínia, de um modo muito geral, é claro que isso é uma questão delicada não complexa, né? Mas de um modo geral, eu costumo fazer uma diferenciação básica entre a preocupação e a ansiedade. Normalmente o processo de ansiedade, ele tem uma descarga, ele tem um efeito muito maior e muitas vezes a gente não sabe exatamente qual é o tipo de conteúdo que nos deixa ou temeroso ou então que a gente deseja muito. Quando isso acontece e a gente sabe o que a gente percebe que é a ansiedade porque tem uma descarga desproporcional em relação às reações físicas, ao como afeta o sistema de atenção e concentração, a alimentação, o sono, etc. Normalmente a grande diferença é que a preocupação é alguma coisa que eu sei exatamente o que é, ou seja, eu me preocupo, eu tenho algo concreto com que me ocupe. E há um domínio, normalmente um pouco maior, enquanto está na preocupação, há um domínio sobre esse processo que a gente está falando, de poder olhar, de poder ver no presente o que está se ocupando, o que eu posso fazer. Quando nós chegamos num quadro mais patológico da ansiedade, normalmente, mesmo quando a gente sabe o que é que nos deixa ansiosos, nós não conseguimos quebrar naturalmente aquele ciclo.
Na preocupação, normalmente, nós conseguimos, com alguma reflexão, com algum tipo de recurso, conseguir essa estabilidade e mudar a forma de reação àquilo que nos preocupa. Já na ansiedade, a gente normalmente não tem essa facilidade de controlar os efeitos enquanto a gente não faz um processo mais profundo. Então, a gente poderia, em modo bem geral, dizer que a preocupação ela pode se transformar numa ansiedade, mas ela é mais superficial e aí ela é possível de ser conscientemente tratada. Já na ansiedade, isso tem já um ciclo que normalmente nós não temos já tanto controle sobre ele. Elizabeth, obrigado, Elizabeth, né? Algumas partes. Eu vou passar aqui também para a Vânia, obrigado, Vânia, Renata, Ederson e o Dene, todos aqui colaborando conosco. Evelane de Fortaleza, olá, Evelane. Vânia coloca uma questão interessante. O que você diria sobre a preocupação excessiva com o corpo? Sobre as pessoas que treinam em excesso, sobre a vigorexia e episódios de compulsão alimentar e dietas excessivas. Obrigado, Vânia, pela sua participação, junto com todos nós aqui, sempre presente. Isso é uma coisa que nós temos visto, né, com alguma preocupação. Né? Por quê? Porque a gente está antevendo já o que isso representa. Nós temos visto diversas pessoas de tal forma fixadas no alcance de uma imagem corporal, de um vigor físico, por isso a vigorexia, né, que é hoje um termo muito comum, né? Ou seja, pessoas então que vão buscar não só pelo excesso do tratamento, do trabalho com o corpo, de exercícios, academia, crossfit, mas também pelo uso de dietas excessivas ou dietas muito rígidas, às vezes até no uso de anabolizantes, de hormônios, de produtos sintéticos, no sentido de atender a uma forma física, a uma imagem que nós julgamos seja preferível, que nos coloque numa condição de maior aceitação, de maior facilidade de estabelecer, por exemplo, interesse nos relacionamentos amorosos, sexuais, de demonstrar um tipo de vigor, como isso nos colocasse numa condição de superioridade em relação àqueles que não têm aquele tipo de corpo, aquele tipo de vigor, aquele tipo de beleza. Isso tanto em homens como mulheres. Né? Hoje nós temos antes aqui havia uma certa tendência de que as mulheres preocupassem muito com a beleza e o homem com o vigor físico. Hoje nós vemos igualmente homens que estão preocupados com um tipo de trato de aspectos estéticos que até algumas décadas atrás eram talvez até discriminados por isso, e também mulheres que hoje estão se dedicando a um exercício físico que no sentido de alcançar uma determinada capacidade muscular, uma forma, uma imagem física. E é claro que essas questões da estética, do vigor físico ou dessa imagem, elas não são um problema em si, desde que elas não tirem realmente a gente de um presente onde a gente começa então a comprometer aspectos como a saúde, como de repente até a própria integridade física, fixados que estamos por alcançar uma determinada autoimagem. A grande questão aí é o que está de fato movendo essa pessoa nesse sentido. Algumas pessoas estão fixadas nisso porque estão buscando níveis de excelência na saúde. Outras podem estar sendo movidas por uma grande insegurança. Então, somente quando eu tenho uma determinada forma física é que eu acho que vou ter confiança para, por exemplo, chegar a iniciar um relacionamento. Ou vou ser atraente o suficiente para também uma pessoa que seja tão bela, ou tão forte, ou tão... Enfim, esse tipo de armadilha pode estar levando muitas dessas pessoas a esse excesso, ou seja, a uma preocupação que às vezes não é tão nítida, muitas vezes, mas que está fazendo que haja um exagero nessa ação, porque busca de uma forma muito fixada, obsessiva às vezes, um determinado estado de vigor físico. As consequências, às vezes, quando principalmente são métodos artificiais, né, de químicos, ou até de exercícios também acima do limite, né? Há pouco tempo eu tive um cliente que numa prática de crossfit, né? Ou seja, e pela própria lógica da solicitação no limite, mas
procurando se superar e não percebendo o limite do corpo, chegou a fazer uma lesão muito grave nos 2 ombros por conta desse tipo de exagero. E isso levando, então, a um tempo significativo de imobilização, de paralisação, que, no fundo, acabou levando a essa consciência do limite em relação àquele que ele buscava. Então, essa superação do limite ela pode ser motivadora, mas a gente tem que ter a consciência, buscar a compreensão do que está, de fato, nos motivando aquilo. Então, às vezes, essa busca, uma preocupação por uma imagem que nós julgamos ser preferível, pode nos romper com a consciência do limite do agora. E aí voltamos a essa questão de sair do agora. Então, é uma preocupação que procura atender um estado que nós julgamos que seja muito preferível, melhor, superior, mas que não está compatível com o que eu posso agora. Então, uma coisa é a gente buscar isso, outra é conseguir fazer essa busca compatível com o que eu posso agora, com o que é coerente agora, com os limites do meu corpo, da minha vida, do meu tempo, da minha própria resistência física, enfim. Isso passa necessariamente um processo maior de autoconsciência, de autoconhecimento. Mas, muito obrigado, Vânia, por essa contribuição. Evelane, a Violane aqui com uma participação, facilmente me preocupo. Acho que a preocupação tem aumentado proporcionalmente às minhas responsabilidades. Eu controlo para não ficar doentio. Porém, quando se trata de filhos, não tenho obtido tanto sucesso desse controle. Bom, sobre a questão dos filhos, né, Violane, a gente já falou um pouco sobre o que normalmente leva a questão dos filhos e por realmente ser mais difícil, mas o exercício é permanente. Agora, essa questão dos filhos, que você coloca aqui no segundo ponto, se conecta com o primeiro. Por quê? A preocupação, naturalmente, ela é proporcional às nossas responsabilidades, ou aquilo que nós atribuímos como responsabilidade. Então, é claro, se eu, então, passo a ser responsável pela condução de um determinado grupo para alcançar um determinado resultado num projeto, a minha preocupação ela é natural, porque esse talvez seja o meu papel como líder, olhar para a meta, ver os recursos, organizar os recursos, conduzir as pessoas, motivar as pessoas, acompanhar e controlar o processo para garantir que a meta seja alcançada. Vejam como aí a preocupação ela é natural e até saudável, porque sem isso, como garantir que realmente o projeto está dando certo, que ele vai cumprir o prazo? Então, é uma preocupação que faz parte do próprio processo. Volto a dizer que o grande problema é quando a gente desconecta dessa lógica de que a preocupação ela nos leva a estar mais presentes e conscientes do aqui e agora. O que costuma acontecer, e provavelmente aí eu vou pegar esse gancho da Evelane, lá de Fortaleza, né, linda Fortaleza, é justamente quando nós começamos a ficar sobrecarregados com a responsabilidade, porque tememos não dar conta, que não vai dar o resultado que a gente pretende, que a gente vai ter uma avaliação A ou B, que a gente vai se sentir frustrado, enfim, que pode provocar um prejuízo, então vem a culpa. Então, quando esses elementos, que às vezes são inconscientes, eles crescem, aí a minha preocupação ela aumenta. E ao aumentar, infelizmente, ao invés de aumentar o meu foco no aqui e agora, eu fico então preso naquilo que eu temo, de me sentir culpado, de provocar um erro, e aí então eu desconecto. O ciclo, ao invés de ser produtivo, ele passa a ser de muito sofrimento, ele passa a ser desgastante e, infelizmente, muito pouco eficaz. Como eu falei anteriormente, ele se torna pouco eficaz porque eu fico de tal forma mobilizado e aí já antecipando aquela questão que eu estou fixado no futuro, que eu não consigo perceber o que eu preciso fazer no aqui e agora. Eu tenho visto que algumas pessoas que têm excessiva preocupação e que chegam, às vezes, a quadros de ansiedade, normalmente elas estão, então, movidas por essa preocupação. E essa preocupação entra num ciclo mais desajustado, mais insalubre, um pouco mais doentio, ou até que traz realmente um nível de sofrimento, quando existe um tipo de medo, um temor sobre si mesmo, sobre a sua capacidade, ou sobre algum tipo de imprevisto, relacionado a um medo inconsciente que é maior do que aquela situação em si. E aí, às vezes, esse medo, esse temor inconsciente, ele é de tal ordem, ele antecipa um tal desfecho negativo que nós reagimos como se estivéssemos apreensivos, esperando aquele tipo de desfecho, e não necessariamente aquilo que pode ocorrer. Isso também nos tira do aqui e agora. Então, essa preocupação com o futuro
pode estar associada a uma lembrança do passado. E aí vejam, nem a gente fica no futuro, nem a gente não fica no presente. Ou a gente fica no futuro, ou a gente fica no passado. Só que não percebemos isso. Vamos dar um exemplo. Imagine então uma pessoa, né, que hoje tem uma excessiva preocupação com os filhos. Vamos colocar aqui a questão dos filhos. É claro que aqui, vejam bem, quando eu dou um exemplo como esse, não quer dizer que todos que têm preocupação com seus filhos têm uma situação como essa que eu vou exemplificar. É um exemplo. Ou seja, existem várias situações, milhares de possibilidades e que podem estar fundamentando, causando esse tipo de excessiva preocupação. Mas é só para dar um exemplo. Então vamos dizer, uma pessoa que tem uma preocupação excessiva com os filhos. Uma preocupação excessiva, por exemplo, como a Elizabeth colocou, de doenças incuráveis com seus filhos. E isso passa a ficar quase uma obsessão, porque tem um temor, tem uma sensação de que a qualquer momento pode ter um diagnóstico difícil de uma doença incurável e que a gente não tem muitas vezes o que fazer. É possível que essa pessoa, por exemplo, possa ter tido uma experiência no passado onde de fato passou por essa situação. Como eu trabalho, né, em toda a minha prática clínica, desenvolvendo um método que está baseado não só na dimensão espiritual, mas nessa lógica da reencarnação, eu vejo isso nessa experiência clínica muitas vezes. Um medo exagerado ou inconsciente que parece ser desproporcional com o que acontece agora, ele tem a sua origem muitas vezes numa experiência já vivida por aquele espírito, por aquela alma, por aquela pessoa, só que numa outra vida. E aquela experiência foi tão traumática, ela foi tão significativa e ficou marcada de uma forma, é como se ela não tivesse sido totalmente ou adequadamente digerida. Ela permanece como um núcleo em aberto. A partir do momento, então, que a gente está hoje, reencarna, estamos nessa vida, não lembramos daquilo necessariamente, mas temos um filho, é como se nós acessássemos aquela expectativa de que, tendo um filho, podemos ter aquele tipo de desfecho. Então, por exemplo, uma vida passada, Idade Média, e então tem um momento de varíola. Ou seja, a varíola, hoje a gente combate a varíola com vacina, etc. Mas no passado, nós tivemos epidemias de varíola que dizimaram muitas pessoas numa população, por exemplo, as condições de saneamento precárias, enfim. Isso é um fato histórico. Mas uma pessoa que viveu isso, ela pode ter percebido e vivenciado a perda de seus filhos gradativamente e tendo sobrevivido ou não, mas aquela experiência de ver um filho com uma doença que não pode se fazer nada e vendo de repente um filho amado ou um grupo de filhos, uma família, morta com uma doença incurável, faz com que haja um registro de um tal tipo de desespero, um tal tipo de temor que fica marcado na alma. A gente desencarna e aquilo pode não ter sido totalmente compreendido, elaborado, significado, como a gente diz. Essa experiência estando aqui, quando eu tenho hoje um filho, ela ativa aquela possibilidade, como se tendo filho, pode ser que aconteça isso. E aí então a gente começa a ficar numa excessiva preocupação por conta desse tipo de lembrança. Então vejam que muitas vezes, e como eu vejo, trabalho dessa forma, eu vejo que nós repetimos situações e reações do passado muito mais do que nós imaginamos. Algumas preocupações que permanecem e que são às vezes, que nós mesmos reconhecendo como exageradas, muito intensas, muito duradouras, elas podem estar falando de conteúdos que têm a ver com essas experiências anteriores, que podem ser dessa vida ou de uma vida passada. Em última análise, isso não interfere, não é o fato de ser uma vida passada ou de a gente lembrar disso que vai ser terapêutico. Mas quando a gente percebe que tem um núcleo de um temor de uma doença incurável, por exemplo, desse exemplo que eu estou dando, que pode estar associado a um medo da perda do filho. E aí, ao perceber que a gente faz hoje todas as providências necessárias e que nós precisamos ter condição de entender que tem vezes que alguma dessas doenças não podem ser evitadas, isso nos dá condição de, por exemplo, enriquecer a vida enquanto nós estamos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos entes queridos. Né? Porque é reconhecer que tem alguma coisa que não está no nosso controle. Então, vejam que, às vezes, uma preocupação dessa, ela tem esse tipo de conteúdo. Nem sempre vai ser exatamente como esse, mas muitas vezes tem a ver com esses temores inconscientes que podem ter várias, inúmeras, milhares de origens. Muitas vezes, quando a gente não se vê sozinho capaz de fazer isso, a gente precisa buscar uma ajuda profissional.
Porque ficar e permanecer administrando essa preocupação, esse desgaste durante muitos anos, tende a trazer repercussões até físicas, de doenças, de, enfim, desequilíbrios mais graves. Então, a gente precisa reconhecer o momento e a capacidade de conseguir lidar com isso e desarmar essa lógica da preocupação, ou quando precisamos fazer uma busca de uma ajuda profissional para isso. Mas obrigado, Evelane, foi muito boa a sua participação, com todos aqui até agora, Vânia, Elizabeth. Marta Castro, acredito que o medo nos tira a possibilidade do foco, então que o medo precisa ser trabalhado, tratado. Autoconhecimento, meditação, saber conversar consigo mesmo, venho tentando viver assim. Marta, essa é uma boa saída, principalmente quando, assim, é claro que nem todos conseguem ainda ter esse tipo de autocontrole, de domínio, mas é o caminho. Tem um exercício que eu ensino em alguns workshops que eu faço, que é esse do diálogo interno. A gente começar a dialogar, mas não desqualificando, mas qualificando uma outra parte nossa. Se tem uma parte preocupada, é buscar assim, mas por que você está preocupado? Está preocupado com o quê? E dá voz a outra. Eu tenho uma preocupação, por exemplo, de meu filho morrer. Ué, mas se seu filho morreu, o que você está fazendo agora? Ou seja, nesse diálogo a gente começa então a buscar o que eu chamo de uma posição do eu observador. Algumas pessoas a meditação, a respiração sempre, né? Mas principalmente essa reflexão do que está no futuro ou fora e o que está agora, o que está no presente. Buscando essa posição do eu observador. Isso aumenta o nosso nível de consciência. Né? Os meus métodos sempre são voltados para essa transformação da consciência, ou seja, ampliar a nossa consciência, às vezes até do nosso próprio medo. E aí então, às vezes, ter que tratar esse medo para poder reduzir a preocupação. Mas obrigado, Marta, pela sua participação. Helena, bom dia também. Exercício, muita disciplina consigo mesmo, completa a Marta, exato. Essa disciplina, às vezes, ela não é tão fácil para algumas pessoas, mas é o caminho. E tem que se tentar, né, se insistir, porque é um processo que vai se dando com o tempo também, com a persistência. Vânia, Milton, em trabalhos voluntários, vejo muita falsidade. E muitos têm preocupação com o modo de agir, porque a pessoa já passou por traição e adquiriu preocupação e tem receio de ataques. Seria uma defesa? Vânia, seria uma defesa. Algumas vezes, esse excesso de preocupação, ele tem a ver justamente com uma experiência, como eu falei, uma experiência anterior, que às vezes até é identificada na nossa vida atual, onde a gente fica, então, cauteloso para evitar um mesmo desfecho. E isso, às vezes, não é nem a questão da falsidade. Às vezes a falsidade, porque a pessoa, então, intencionalmente, ela camufla, ela modifica, mas às vezes é uma falta de autenticidade, porque a pessoa nem sabe como que ela faz. Ela fica tão atemorizada de ser, ou repetir, ou sofrer aquilo, que ela passa a não saber como fazer. A gente que está convivendo fala assim, mas a pessoa não é consistente, ela fala uma coisa, mas faz outra, não sinto firmeza, porque ela fica numa defesa, tentando encontrar qual é a melhor forma, porque ela está preocupada de ser tratada, de ter um desfecho semelhante ao que ela ocorreu. Traição, uma ingratidão, uma decepção muito forte. Então, isso normalmente experimenta e faz com que a gente arme as nossas defesas e a gente passa a ter um comportamento reativo. É porque, no fundo, pode ter uma preocupação em relação à repetição daquele desfecho. Isso normalmente acontece assim mesmo. A Virgínia, mais uma participação aqui. Poderia a energia emanada pela preocupação contribuir, de certa forma, para desencadear o evento alvo dessa preocupação? Vamos ver se é isso, né, Virgínia? Ou seja, às vezes nós ficamos tão preocupados, e isso é comum, Virgínia, um raciocínio um pouco mais elaborado, mas acho que cabe aqui a gente exemplificar para todos. Nós, às vezes, estamos tão preocupados com uma coisa que a gente acaba provocando a coisa. Então, assim, vamos explicar isso. Aí eu costumo dizer que é a profecia autorrealizável. A profecia, quer dizer, eu profetizo, então, vai acontecer, eu vou ter dificuldade na prova. E eu começo a ficar preocupado. Então, essa coisa, não é, vamos dizer, da energia, mas, assim, tem vários componentes que poderiam determinar isso, né? Não é só a energia e tal. Mas a gente começa, então, a estabelecer uma tal crença sobre aquilo que a gente não profetiza e a gente, inconscientemente, vai fazer com que a profecia se dê, ela aconteça. Então, tudo para mim é com esforço. Então, eu estou preocupado e tal. Então, vai ser com esforço. Eu vou ter dificuldade na prova, já estou vendo que vai ser difícil. Então, eu tendo a construir, não a prova difícil, mas uma percepção daquela prova como difícil. Então, essa minha preocupação, ela pode, inclusive, fazer com que eu destaque e vivencie e até atraia, vamos dizer assim, né, as situações que eu temo. E aí não é porque isso porque é o castigo da vida.
Porque é justamente essa intensidade e a criação dessa dificuldade que pode me levar ao despertamento, a uma tomada de consciência dessa preocupação. A vida é muito pedagógica, né? Então, essas situações, nós criamos para nós mesmos podemos aprender com elas. Parece uma coisa estranha, mas é como se tivesse um nível de consciência nosso que, então, estando e percebendo aquela dificuldade, nós criamos aquilo para poder sair dela. Então, nós podemos, de alguma forma, acabar provocando aquilo que a gente mais teme. Não é regra geral, né? Porque senão, imagina, se eu estou preocupado que meu filho tem uma doença incurável, ele vai ter uma doença incurável. Isso não é verdade. Isso não, de maneira nenhuma é verdade, porque isso passaria pela nossa prepotência. A gente achar que, então, tem o poder de definir. Muita calma nessa hora. Muita calma. Mas, de fato, principalmente em aspectos emocionais, nós tendemos e podemos construir ou acaba vivenciando aquilo que a gente mais teme, porque a gente está produzindo uma tomada de consciência. Mas obrigado, Virgínia, pela participação. Mary, né, bem-vinda, Mary, sempre presente aqui conosco. Bom dia. Minha infância foi marcada pela minha mãe, sempre preocupada com tudo que me fez, tudo que me fez agir de maneira oposta, que me fez agir de maneira oposta. Às vezes me sinto negligente pela minha falta de preocupação. Mary, isso é um fato também que a gente não pode desconsiderar. Mesmo considerando a questão da reencarnatória de vida passada, nós não podemos deixar de atribuir uma importância na influência dessas figuras parentais, mãe, pai, responsáveis, avós, escolas, uma professora significativa, no início da encarnação, como sendo determinantes de um padrão, ou o que eu chamo de contrapadrão. Então, dependendo da história que a gente traga, da bagagem que nós trazemos de vida passada, e aí isso é que é determinante, aquele tipo de meio em que a gente reencarna pode reforçar e nós repetimos o mesmo padrão, porque, por exemplo, você poderia, como em muitos casos, também repetir o mesmo padrão de preocupação da sua mãe, como tem muitos casos. Mas também, por outro lado, você, como um exemplo, vai desenvolver o oposto. Nossa, se a minha mãe é excessivamente preocupada, não quero isso para mim. Então eu vou para um outro oposto, que aí também vai para o radical, para o extremo oposto, onde então eu fico excessivamente despreocupada. Eu falei sobre isso no início do programa. Então, essas influências é uma combinação da influência desses padrões parentais com a bagagem que o espírito traz. Naquele período da infância, a gente está mais suscetível a essas influências. E aí, então, ao reconhecer isso, a gente pode perceber a necessidade de, então, que estamos reativamente a um padrão, usando um contrapadrão e começar a buscar um padrão de preocupação que seja adequado. Isso é um exercício consciente de transformação, porque você já percebe, inclusive, isso. Um dos grandes problemas da psicologia tradicional é essa culpabilização dos pais. Ah, então eu sou assim porque minha mãe foi assado. E aí, então, eu sou assim numa defesa, mas só que você hoje não tem mais 2, 3 anos, ou 4 ou 5. Só que a gente, então, continua, muitas vezes, repetindo aquilo que foi, às vezes, fundamental para a gente sobreviver naquela infância. Né? Ou seja, não é à toa que a gente faz isso. A gente não faz isso porque é ignorante ou porque é pouco inteligente. Isso é uma defesa psíquica. Só que às vezes essa defesa fica de tal forma estabelecida que a gente não consegue retornar para um equilíbrio de uma vida mais adulta ou da adolescência. Então, é sinal que há necessidade de fazer esse movimento a partir dessa compreensão. Porque senão, não teria saída, né? Ah, meu pai foi muito exigente, eu sou exigente igual a ele. Então, peraí. Então, se eu consigo identificar isso e percebo que tem uma influência, é porque o desafio é maior desenvolver uma flexibilidade. Ou então, a maior preocupação e não uma excessiva despreocupação. Entende isso? Quer dizer, isso é importante para a gente perceber como esses fatores parentais e da educação, eles influenciam, mas não determinam. Porque, na minha visão, na visão que a gente trabalha, tem a ver também com a realidade da bagagem psíquica que cada um de nós traz do seu passado. Fazendo com que, então, cada educação, e é por isso que nós somos capazes de ver que irmãos, às vezes até gêmeos, sendo criados no mesmo ambiente, são capazes de desenvolver reações completamente diferentes. Por quê? Se a genética é igual e a educação é igual, mas é porque nós estamos falando de espíritos que têm bagagens diferentes. E isso, então, pode determinar reações muito diferentes. Apesar de termos, por exemplo, características que podem ser comuns. É muito mais complexo até do que a psicologia tradicional coloca, mas trazendo uma clareza para a compreensão de alguns fenômenos que nós observamos no nosso próprio comportamento em função da educação que tivemos nessa vida, nessa existência. Bom, nós estamos aqui ainda hoje nós temos várias contribuições,
Eu gosto disso, continue mandando, porque isso é que torna o programa talvez muito rico para mim e para vocês. Pela falta de segurança, eu decidi sair do Brasil. O que me preocupa mesmo seria o lado emocional, psicológico, em termos de educação, para que ele minimize medos e ansiedades, e não os tenha. Então, quando a gente vai para fora do país, como Tennyson foi para o Panamá, muitas vezes há essa busca diante de uma preocupação que é válida, ou seja, uma preocupação em relação ao futuro, à educação, nós fazemos uma mudança, né? Ou seja, uma escolha de uma mudança, às vezes, radical, sair de casa, mudar de país, mudar de emprego, mudar de empresa. Isso, então veja, como isso pode ser, isso não é necessariamente a solução para todo mundo, porque cada um vai ter um nível de preocupação e oportunidades diferentes. Mas nós somos capazes de ter consciência do que está nos levando a essa mudança radical, mudar de país. Hoje nós, no Brasil, estamos passando um momento que a tendência de muitos brasileiros é agora estar querendo buscar uma oportunidade fora do país. Isso, quando nós estamos falando de um padrão de preocupação, tem aquilo que é razoável em termos de segurança, mas se o padrão ele é já cristalizado de preocupação, a preocupação no exterior vai ser outra. A preocupação de conseguir um emprego, a preocupação de conseguir amizade, a preocupação de não conseguir ver os familiares, e aí a gente vai ver que o problema não era a segurança e poder sair, é uma tendência a se preocupar com algum tipo de situação que está fora de nós. Aí nós temos então um padrão que é um problema, e não a saída como solução. Mas em alguns casos, essa preocupação nos leva, no aqui e agora, a tomar uma decisão, às vezes, radical de vida. Sair do país, buscar um outro emprego, mudar de família, separar de um casamento, enfim. São situações que mudam aquele estado de coisas, porque a gente se preocupa com um desdobramento do que aquilo está acontecendo ou que pode ter na nossa vida. Mas, mais uma vez, então, obrigado pela participação. Mirtes, obrigado também a você pela participação. Bom, eu quero agradecer a todos vocês aqui, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, a todos que participaram, nós temos ainda várias... A Evelane está falando aqui da minha regra na entrevista do AEIOU sobre as influências espirituais. Começou a controlar os pensamentos. Evelane, eu quero fazer o seguinte, para vocês não ficarem preocupados, eu quero dizer para vocês que nos próximos programas eu vou falar sobre essa questão da influência espiritual externa nos nossos comportamentos, nas nossas reações. Porque isso é um tema que normalmente as pessoas sempre me pedem para falar muito e a gente na experiência vai poder colaborar. Então, eu quero agradecer a todos a participação, a audiência, continue conosco, né? O programa gravado na TV Nova Luz e no canal Milton Menezes está disponível para vocês mais tarde, e eu quero desejar uma boa semana, até a próxima semana e muita paz.